Olá, tudo bem? Eu gostaria de começar uma série de vídeos falando a respeito de nutrição de plantas ornamentais, voltadas para o público iniciante, pois vejo muitas dúvidas relacionadas com a adubação. Pretendo utilizar uma linguagem simples e acessível para todos. Para acompanhar esses vídeos, se inscreva no canal para receber as notificações toda vez que um novo vídeo for lançado. E, se possível, clique em gostei, pois assim vou saber se os vídeos estão agradando ou não, servindo de incentivo para o lançamento de novos vídeos. Pois bem, quem nunca perguntou: como adubar plantas ornamentais? Qual adubo utilizar? Qual a quantidade de adubo? Qual a frequência de adubação? Qual a melhor época? Bom, para responder essas e outras perguntas, é importante entendermos alguns conceitos básicos, que abordarei neste e nos próximos vídeos. O primeiro conceito básico que devemos ter uma noção é sobre a fotossíntese, que é um dos fenômenos mais importantes da natureza. A fotossíntese é o processo através do qual as plantas transformam energia luminosa em energia química. As plantas habitam dois meios diferentes, ou seja, as plantas possuem a parte aérea, que nada mais é o que vemos acima do solo, tronco e folhas, e também o sistema radicular, localizado abaixo do nível do solo. Em resumo, água mais nutrientes, absorvidos pelas raízes, são transportados até as folhas, onde combinam com o CO2 e, através da energia da luz do sol, são transformados em alimentos para as plantas e, consequentemente, libera oxigênio, utilizado na respiração dos seres vivos aeróbicos. Sendo assim, o solo exerce grande influência sobre o desenvolvimento das plantas, pois é dele que as plantas retiram os nutrientes que serão utilizados para a síntese de alimentos. Daí a importância de adubar as plantas, pois nem sempre o solo apresenta todos os nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas, ou então pode até ter todos os nutrientes necessários, porém não em quantidades suficientes para o desenvolvimento das plantas, sendo necessário suplementar esses nutrientes através de adubação, seja ela química ou orgânica. Podemos abordar sobre adubação química e orgânica em um outro vídeo. Como vimos, o solo é a fonte de nutrientes para a planta produzir seu próprio alimento, através do processo de fotossíntese. Agora é importante saber quais são os nutrientes essenciais para as plantas. Entende-se como elemento essencial os nutrientes que serão utilizados pelas plantas para que elas possam completar seu ciclo de vida, que é nascer, crescer e reproduzir. Ou seja, a falta de apenas um elemento que eu vou citar irá prejudicar o desenvolvimento de sua planta, resultando em plantas pouco vistosas, abortamento de floração, plantas suscetíveis a ataques de doenças e pragas em geral, entre outros prejuízos. São 17 os elementos essenciais para um bom desenvolvimento das plantas. Podemos citar os três primeiros: carbono, hidrogênio e oxigênio. Estes três são os elementos encontrados em maior quantidade nas plantas. No entanto, não temos que estar nos preocupando em estar fornecendo esses elementos para as plantas, uma vez que elas retiram esses elementos da própria natureza, através do CO2 atmosférico absorvidos pelas folhas e também através da água que utilizamos nas regas. Os nutrientes que devemos nos preocupar são classificados em macronutrientes e em micronutrientes. Essa classificação está relacionada com a quantidade exigida pelas plantas e não com o grau de importância, até mesmo porque se tratam de elementos essenciais, onde a falta de apenas um elemento, por menor que seja sua exigência, irá comprometer o desenvolvimento da planta. Os macronutrientes são exigidos em maiores quantidades. Se referem aos seguintes nutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Os macronutrientes são facilmente encontrados no mercado, onde o nitrogênio, o fósforo e o potássio, por exemplo, são fornecidos através das famosas fórmulas NPK.
Cálcio e magnésio, na maioria das vezes, é fornecido pela aplicação de calcário. O enxofre está presente em uma grande parte das formulações de adubos, como, por exemplo, no superfosfato simples, que além de fornecer fósforo, também fornece cálcio e enxofre. Podemos abordar essas formulações em futuros vídeos. Já os elementos classificados como micronutrientes são ferro, manganês, cobre, zinco, molibdênio, boro, cloro e níquel. Devemos tomar bastante cuidado com a aplicação de micronutrientes, pois esses elementos podem intoxicar sua planta. Uma forma bastante simples e segura para fornecer micronutrientes para as plantas é através da utilização de adubos orgânicos. Podemos citar como adubo orgânico o humus de minhoca, terra vegetal, chorume, torta de mamona, entre outros. Então, quando for comprar um adubo, procure no rótulo quais elementos ele possui. Quanto mais elementos essenciais estiver presente no rótulo do adubo, melhor ele é. Porém, dificilmente iremos encontrar no mercado um adubo que contenha todos os elementos essenciais, mas não se preocupe. Para solucionar este problema, podemos fazer a combinação de diferentes adubos, a fim de fornecer a maior quantidade possível de nutrientes essenciais. Uma dica muito importante: não se preocupe com a concentração desses elementos a princípio, uma vez que o fabricante já formula o adubo na concentração adequada para a maioria das plantas ornamentais. Então, basta aplicar o adubo seguindo as orientações do fabricante. Para praticarmos um pouco, separei aqui o rótulo de 2 adubos que eu já comprei em floriculturas. Vejam este primeiro adubo. O rótulo dele traz a presença apenas dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio. Portanto, faltam 11 elementos. Para aplicar esses elementos que estão faltando, podemos utilizar adubo orgânico, como por exemplo farinha de osso para suprir a demanda de cálcio e magnésio, ou então compostagem para suprir a demanda de todos os nutrientes que estão faltando e também reforçar a dose dos nutrientes que já foram aplicados anteriormente. Lembre-se, esta é uma dica bem básica, mas que funcionará perfeitamente para a grande maioria das espécies de plantas ornamentais. Este outro adubo traz em sua composição quase todos os macronutrientes, com exceção apenas do cálcio. Repare a partir de agora que dificilmente você vai encontrar nas floriculturas um adubo líquido que apresente o cálcio em sua composição. Isso se deve ao fato do cálcio reagir quimicamente com outros elementos, como por exemplo o fósforo. Mas não se preocupe, em outros vídeos vou estar ensinando como fornecer cálcio para a sua planta. Note que no rótulo também está presente outros 2 micronutrientes, o cobre e o zinco. Para suprir a demanda dos elementos que não estão contidos neste produto, siga a mesma dica. Faça a combinação deste adubo com adubos orgânicos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado deste primeiro vídeo. Se gostou, curte e se inscreva no canal, pois assim terei motivação para estar lançando novos vídeos. Este foi apenas o primeiro, com um conceito bem básico sobre adubação. A partir de agora, vamos aprofundando aos poucos no assunto. É muito importante que você deixe comentários e faça perguntas, pois a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa. E dentro do possível, juntos, vamos discutindo e tentando responder essas questões. O seu comentário pode até mesmo se tornar tema para um próximo vídeo, enriquecendo assim o conteúdo do canal. Se achou as informações válidas, compartilhe. É muito importante difundir o conhecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.